de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Nesta quinta-feira, depois da Epifania do Senhor, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos oferece mais uma vez um texto da sua tradição, uma palavra sua para nos instruir, para nos animar. O texto que nos é oferecido hoje como catequese para nós é tirado do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo do século V da nossa era cristã. O título que acompanha esse texto é o seguinte: a efusão do Espírito Santo sobre todos os homens. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que hoje quer ser instrução para a nossa vida de fé. Tendo o Criador do Universo decidido restaurar todas as coisas em Cristo, dentro da mais admirável e perfeita ordem, e restituir à natureza humana sua condição original, prometeu, junto com os outros dons, que daria copiosamente conceder o Espírito Santo, pois de outro modo o homem não poderia ser reintegrado na posse tranquila e permanente desses dons. Determinou, portanto, o tempo em que o Espírito Santo desceria sobre nós, isto é, o da vinda de Cristo, prometendo com estas palavras: naqueles dias, a saber, nos dias do Salvador, derramarei meu Espírito sobre todo ser humano. Quando esse tempo de imensa e gratuita liberalidade trouxe ao mundo o Filho unigênito encarnado, isto é, como homem nascido de mulher, seguindo a Sagrada Escritura, novamente Deus Pai nos concedeu o seu Espírito, sendo Cristo o primeiro a recebê-lo como primícias da natureza renovada. João Batista o testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu e permanecer sobre ele. Afirma-se que Cristo recebeu o Espírito enquanto homem e enquanto convinha ao homem recebê-lo. Embora seja filho de Deus Pai e gerado de sua substância, mesmo antes da encarnação e mais ainda antes de todos os séculos, não se ofende ao ouvir Deus Pai declarar-lhe, depois que se fez homem: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. O Pai diz que foi gerado hoje aquele que antes dos séculos era Deus, gerado por Ele para receber-nos em Cristo como filhos adotivos. Com efeito, toda a natureza humana se encontra em Cristo enquanto homem. Assim o Pai dá ao Filho seu próprio Espírito, a fim de que em Cristo também nós o recebamos. Por esse motivo, Cristo veio em auxílio da descendência de Abraão, como está escrito, e tornou-se em tudo semelhante aos seus irmãos. O unigênito de Deus não recebeu o Espírito Santo para si mesmo. Com efeito, esse Espírito que é seu, nos é dado nele e por ele,
como já dissemos antes, pois, tendo-se feito homem, tinha em si a totalidade da natureza humana, a fim de restaurá-la toda e restituir-lhe a integridade original. Podemos ver assim, se quisermos aplicar um reto raciocínio e os testemunhos da Escritura, que Cristo não recebeu o Espírito Santo para si mesmo, mas para que o recebêssemos nele, pois é também por ele que recebemos todos os bens. Amém. Meu irmão, minha irmã, que belo texto de São Cirilo de Alexandria nos é oferecido hoje pela Igreja para nossa reflexão. Cristo recebeu o Espírito Santo. Cristo, no Jordão, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, como lembra João Batista, esteve sobre ele e permaneceu nele. Mas São Cirilo nos lembra algo muito importante desse Cristo que existe na eternidade, que é eterno porque é Deus. E juntamente com o Pai e o Espírito Santo, ele é Criador, ele é Salvador, ele é Santificador. Então, ao receber o Espírito Santo, lá no Jordão, ele o recebe para nós. Recebe na sua natureza humana, para que a nossa natureza, que é dele também, seja acumulada da graça desse Espírito, seja cheia da presença desse Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é recebida pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, não para ele, que é Deus Todo-Poderoso com o Espírito e o Pai, mas para nós, para que nós pudéssemos participar dessa presença de Deus em nossa vida, para que pudéssemos ter a oportunidade de sentir essa presença do Espírito nos guiando, nos iluminando, nos fortalecendo. Fruto grandioso do batismo, que é fruto da graça, do amor, da misericórdia infinita de Deus. No batismo recebemos esse Espírito que Cristo nos garantiu. No batismo, nossa natureza humana é acumulada desse bem da qual Cristo foi acumulado na natureza humana que assumiu de nós. No batismo, o Espírito Santo poderosamente age em nós e vive em nós. Por isso o batismo não é uma brincadeira. Não é um ato isolado da vida. É graça de Deus que determina toda a nossa vida. É bênção de Deus. É presença real de Deus em nós. É o dom que precisamos para estar unidos a Cristo, unidos a Deus e cheios do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira, quero convidar você a rezar comigo a Nossa Senhora, a consagrar-se à Mãezinha do Céu, como tantas vezes fazemos. Colocar-se à disposição de Deus pela intercessão de Maria. Com nossa atitude de consagração, queremos também confiar nela como intercessora, pondo em suas mãos para que leve até Jesus nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova desta minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa.
Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada, cheia da proteção de Deus e da intercessão de Nossa Senhora. Que as suas atitudes sejam parecidas com as atitudes de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus causava admiração nas pessoas que o ouviam, porque suas palavras eram doces, suas palavras eram suaves, suas palavras eram sábias. Que também as tuas palavras, meu irmão, minha irmã, sejam palavras que demonstrem a presença de Deus na sua vida, sempre que tiver que dirigi-las ao próximo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.